A paz de Deus, diletos irmãos e em Cristo Jesus. Doravante as situações que vivemos na comunhão de alguns irmãos de localidades e países diversos, iremos recitar para vós o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, e lembrando aquilo que Jesus falou quando foi aos céus: estou indo ao Pai, mas não vos deixarei órfãos, mandarei meu Espírito Consolador. E nesta alegria e comunhão daremos início aos recitativos. Que se iniciem os versos. Dios sea alabado. Con la ayuda de Dios vamos a recitar Hechos de los Apóstoles capítulo 2, del verso 1 en adelante. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. E de repente, vem do céu um som, como um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa que estava assentada. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutra língua, conforme o Espírito Santo lhe conduzia que falasse. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão, estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que, não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um, na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia. Cretenses e árabes, todos os temos ouvido, em nossa própria língua, falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos. Diziam uns para os outros: que quer isso dizer? E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse: varões judeus, e todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos mancebos terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu Espírito derramarei sobre meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Farei aparecer prodígios em cima do céu, e sinais na terra, sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Israelitas, ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês, por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. A este que vós foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-o vós, o crucificaste e mataste pelas mãos de injustos.
ao qual Deus o ressuscitou, solta as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Porque me disse Davi, sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança. Não deixarás minha alma no Hades, e não permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecido os caminhos da vida, com tua face me encherás de júbilo. Varões, irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, ele profeta, sabendo que Deus lhe havia prometido, com juramento, que do fruto dos seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para assentar sobre o seu trono. Nesta previsão, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne viu a corrupção. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas. De sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Porque Davi não subiu ao céu, mas ele próprio disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Até que põe os teus inimigos por estabelos dos teus pés. Glória a Deus. Saiba, pois, com certeza, que esse Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor et Christ. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Il dit à Pierre et aux autres apôtres, « Oh mes frères, que ferons-nous » E disse-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Juntos, nós damos graças a Deus por esta união, força de recitativo, no bom sentimento de que esta mensagem de Jesus Cristo chegue a vários lares, muitas casas, muitos corações. A palavra diz, Deus diz que há um tempo determinado para todas as coisas. Tempos de isolamento, tempos de reflexão, mas haverão tempos de novas glórias, novas virtudes. A igreja cheia, os louvores de Deus tomando a terra. Deus seja louvado.